A Marco Polo lucrou mais de 330 milhões de reais neste trimestre, mas as ações despencaram mais de 17% em apenas 2 pregões. O que o mercado viu e o que ninguém está enxergando nesse balanço. Hoje vamos entrar dentro dos números da Pomo 4 e descobrir por que uma empresa tão lucrativa está assustando os investidores. A Marco Polo reportou um lucro líquido de 329,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2025, uma leve queda de 1,8% em relação ao ano anterior. O resultado veio praticamente dentro das expectativas do mercado. Então, por que as ações Pomo 4 despencaram, chegando a R$ 7,30? A resposta está na reação dos analistas. Segundo o Itaú BBA, o grande temor é uma desaceleração da demanda aqui no Brasil e uma receita abaixo do esperado no mercado doméstico. E isso é verdade. Mesmo com as exportações crescendo mais de 40%, o mercado interno perdeu força. E esse foi o sinal de alerta que fez o preço cair. Mas será que é só isso? A história é bem mais profunda. Quando a gente abre o ITR, o relatório trimestral da Marco Polo, encontramos algo que pouca gente comentou. A empresa gerou um caixa operacional muito forte, com uma margem EBITDA ajustada próxima de 17%. Isso mesmo com os custos de financiamento mais altos. E tem mais. O endividamento líquido da companhia está próximo de zero, e ela mantém mais de 2,3 bilhões de reais em caixa. O que isso significa na prática? Que a Marco Polo tem fôlego de sobra para, por exemplo, distribuir dividendos extraordinários sem comprometer suas operações. E essa é uma possibilidade que o mercado ainda não colocou na conta. Outro ponto que passou quase despercebido. As operações internacionais estão voando, crescendo 51%. O lucro consolidado vindo do exterior já representa quase 40% do total. Esse é um dado inédito na história recente da empresa e muda completamente o jogo. O que estamos vendo é uma mudança fundamental no perfil da companhia. Pela primeira vez, o balanço mostra uma Marco Polo muito menos dependente do Brasil. As exportações e as fábricas no México, Colômbia e Argentina estão, na prática, compensando a fraqueza momentânea do mercado doméstico. Enquanto isso, aqui dentro, os segmentos de ônibus rodoviários e da Volare foram realmente atingidos pelos juros altos e por uma menor demanda das empresas. A própria administração reconheceu isso no relatório. Eles disseram: a estabilidade de volumes está associada ao arrefecimento do mercado interno. Traduzindo do financês, o Brasil esfriou, mas o resto do mundo esquentou. A Marco Polo está se transformando em uma multinacional exportadora. Mas o mercado ainda insiste em tratá-la como uma pequena empresa cíclica e totalmente dependente da economia brasileira. E é aí que pode estar a grande oportunidade. Vamos analisar o que os próprios analistas estão dizendo, mas lendo as entrelinhas. O Itaú BBA cortou a estimativa de lucro para 2026 em 9%. Parece ruim, certo? Mas eles mantiveram a recomendação de compra. E o detalhe que pouca gente leu no relatório é que mesmo com essa revisão para baixo, o banco projeta um preço sobre lucro de apenas 7 vezes e um dividend yield, o retorno com dividendos de 11%. E esse retorno pode chegar a 13% se a empresa decidir distribuir parte das suas reservas de capital. Em outras palavras, mesmo no cenário mais pessimista dos analistas, a Marco Polo parece barata demais para o risco que oferece. A queda forte depois do balanço pode não ser um sinal de fraqueza estrutural, e sim uma correção exagerada, talvez um ponto de entrada antes de um novo ciclo de alta. Agora, vamos falar sobre o que realmente ninguém está enxergando. O relatório trimestral revela um dado estratégico fundamental. O segmento de ônibus elétricos e articulados urbanos teve um crescimento sequencial de pedidos. De onde eles vêm? Principalmente de contratos públicos, como o programa Caminho da Escola, e entregas para o Ministério da Saúde. É verdade que esses contratos têm margens um pouco menores no curto prazo, mas eles criam algo que poucas empresas industriais conseguem: previsibilidade de receita. E isso vale ouro.
Além disso, a empresa está investindo pesado em inovação. Foram mais de 220 milhões de reais aplicados em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 12 meses. Ou seja, enquanto o mercado foca no lucro um pouco menor, o balanço mostra uma empresa se preparando e se reposicionando para o futuro. Então, o que podemos esperar daqui para frente? O quarto trimestre deve vir mais forte, historicamente impulsionado pelo pico de entregas de fim de ano. A própria Marco Polo já projeta um ritmo aquecido em outubro e novembro, com uma leve desaceleração apenas em dezembro por causa das férias coletivas nas montadoras de chassi. Olhando para 2026, o mercado está de olho em 4 possíveis gatilhos que podem mudar o humor da bolsa rapidamente. Primeiro, uma nova rodada do programa Caminho da Escola. Segundo, a recuperação da economia na Argentina, um mercado importante para a empresa. Terceiro, novos pedidos do Ministério da Saúde. E quarto, o mais comentado entre os gestores de fundos, a possibilidade de um dividendo extraordinário, usando aquele caixa bilionário. Qualquer um desses fatores pode fazer o preço da ação reagir. Em resumo, o mercado reagiu ao barulho do curto prazo. Viu a receita doméstica cair e apertou o botão de venda. Mas quem olhar além da manchete vai enxergar uma empresa sólida, global, praticamente sem dívidas e se transformando. A Marco Polo não está perdendo força. Ela está mudando de rota, se tornando mais resiliente e menos dependente de um único país. Que às vezes o mercado pune primeiro, para só depois entender a estratégia. Se você quer aprender a ver o mercado com os olhos dos grandes investidores, analisando o que realmente importa, inscreva-se no canal. Este vídeo tem caráter estritamente informativo e educacional. O conteúdo apresentado não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo financeiro. As opiniões aqui expressas refletem análises públicas, dados de mercado e informações disponíveis em relatórios oficiais das empresas e instituições financeiras citadas. O objetivo é informar, educar e estimular o pensamento crítico sobre o mercado financeiro,